pergunta para vocês. Com toda essa preocupação de ensino bíblico, eu estou correto na minha síntese que vocês utilizam vários recursos, seja o pedagógico, o psicológico, toda a análise de conjuntura, né, para fazer tudo isso. Mas a Bíblia é central, mesmo, né, que de maneira diferente, como é apresentada respeitando as faixas etárias, os etários, a Bíblia é central também. Então, nesse sentido, o que é diferente do IBAB Criança para outras comunidades de fé, diante de tudo isso? Que ensinam sim a Bíblia, mas será que a gente está falando de uma metodologia, um jeito? O que vocês poderiam me dizer acerca disso? O que difere o IBAB Criança de outras comunidades também que amam a Jesus, ensinam a Bíblia também? Qual é o grande diferencial, além do óbvio, mas eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Eu creio e experimento, Robeiras, que o grande diferencial é que a Bíblia está no centro, sim, porque a gente reconhece a criança com toda a sua história. A gente ouve a criança, a gente dá um lugar para ela se expressar. Então, a criança, ela é uma pessoa, né? E quando a gente considera a criança com tudo que ela traz e a gente acolhe essa criança, a gente oferece um espaço de amor. Um espaço de escuta é um espaço de amor. E Deus é amor. Então, é assim que a criança vai se aproximando e vai compreendendo as narrativas. Ela chegou no lugar onde ela é amada. Então, a criança, quando ela pode ser acolhida, quando ela pode encontrar esse lugar de amor, ela se abre para o conhecimento. E isso não só o conhecimento bíblico, qualquer aprendizagem. Isso é para qualquer aprendizagem. A aprendizagem, ela é prioritariamente afetiva. Fora de ambiente de afeto, não tem aprendizagem significativa. Então, eu acho que essa é uma diferença. A Bíblia é central e a gente não tem uma abordagem moral, né? Isso é interessante, porque a gente não conta a história de, sei lá, Caim e Abel e diz no final da história que os irmãos têm que se amar e se respeitar e cuidar um do outro. Não tem esse tom. E se tem, a gente busca rever com a nossa equipe, né? Porque a Bíblia, ela não... Qual seria a diferença de contar a história de Caim e Abel e de contar uma fábula que tem como moral o respeito e o cuidado entre dois irmãos? A gente ensina a Bíblia, a gente abre a Bíblia com a criança. Um texto vivo. E se a gente está pensando que a gente quer construir um lugar onde as crianças aprendam a amar Jesus e a viver o reino de Deus, a gente está falando de dimensões muito subjetivas. A gente não está falando de um lugar onde as crianças aprendem regras ou decoram textos. A gente está falando de um ambiente em que elas aprendem a amar, onde elas aprendem a respeitar, a cuidar, a ser generosas, a partilhar, a ser gratas, a olhar todo mundo com respeito, com igualdade. Uma lista de regras morais não ensina isso. Jesus fala de um tipo de gente que a gente deve ser, de um tipo de coração que a gente tem que ter. E uma lista de regras morais não constrói um tipo de gente. Só o que o Espírito faz em nós constrói o tipo de gente que a gente pode ser.
Então, quando a gente abre a Bíblia com a criança e conversa com ela sobre a Bíblia, a gente crê que Deus está falando com a criança e com a gente. E que nessa dança, essa figura que a Carol usou, nessa dança entre o evangelho, o voluntário, as crianças, o ambiente que a gente construiu, a vivência que a gente está propondo, o roteiro, as perguntas, o cenário, essa dança de todos esses elementos, a gente crê que o Espírito vai construindo coisas na gente, né? Por que a gente fala que os relacionamentos são centrais? Porque Deus se revela nas relações de amor e a gente conversa sobre a Bíblia dentro das relações. Conversando, ouvindo as perguntas das crianças, sendo questionados pelas crianças. A gente não tem medo da pergunta das crianças. A gente não tem medo dos questionamentos, das crises de fé das crianças. A gente conversa, sem medo. A gente também expõe as nossas dúvidas, as nossas crises para as crianças. Então, a gente crê que nessa conversa sobre a Bíblia, ou em cima da Bíblia, Deus vai construindo na gente coisas. Coisas que uma lista de regras morais, que é muito fácil extrair dos textos bíblicos, regras morais, a gente gosta, né? O ser humano gosta de extrair regra moral das coisas. Mas a gente crê que não é isso que constrói um tipo de gente, não é isso que faz a gente amar mais a Jesus e a viver o reino dele. Tava aqui pensando se eu ia deixar eu falar também. Com certeza. Porque enquanto as duas foram falando, eu lembrei de uma coisa muito, muito prática, né? Que foi algo que eu vivi. Como a Fernanda falou, eu sou contadora de histórias da educação infantil, né? Então, o desafio de todo domingo é esse, né? Pegar ali um roteiro, a gente recebe um roteiro, né? Como ali facilitador de ensino, né? Equipe de ensino, então seja contador de história, seja um líder de pequeno grupo, a gente recebe um roteiro por domingo, dizendo então qual vai ser o trecho da história, né? Qual que é o objetivo e qual que é o enfoque para cada ali segmento. E aí lembrei de, se não me engano, foi em 2018, no currículo do Uma História Sem Fim, que eu recebi ali o roteiro, a gente recebe normalmente na semana, ali terça, quarta-feira, e aí a gente estava ali no período de Uma História Sem Fim no livro de Juízes. E ali era uma história de um dos juízes, né, que era Gideão. Eu nunca tinha lido esse trecho. E aí eu fiquei me imaginando entrando nas salas de crianças de 1, 2, 3, né? Falando sobre juízes, porque tem todo um contexto histórico e enfim. E briguei um pouco, até falei, não faz muito sentido essa história tá aqui na educação infantil, o que eu falo? E enfim, né? Tinha que ser essa história. Então fui ali desafiada a ler, então li ali em algumas versões e daí a história fez sentido para mim. Eu nunca tinha tido um encontro com essa história, né? Eu nunca tinha entendido ali, sabia o que eram os juízes, mas não é normalmente o texto que você, né, usa para contar a história para crianças tão pequenas. E aí eu entendi o que foi o Gideão, o que foi aquele encontro dele com o anjo, o que foi ele falando lá, os testes, né, da lã molhada, seca, e o que significava isso, né? Quem que era Gideão? E aí aquilo fez sentido para mim. E aí eu falei, bom, a história fez sentido para mim, né? Então, porque se fosse o contrário, né, Robeiras, como você disse aí, se houvesse uma moral, eu teria recebido algo com uma moral e teria sido muito fácil contar a história, porque eu teria ali um script. Mas a história precisou entrar em mim, né, fazer sentido aqui comigo, para eu conseguir contá-la, né? Então é por isso que a gente fala que a história, tudo isso é vivo, né? Então ela fez sentido para mim, então ela morou no meu coração primeiro,
para depois eu contar e morar no coração de quem estava escutando. E aí, numa sala de 4 anos, eu contei, né, que daí Gideão, então, foi essa pessoa que, mesmo duvidando um pouquinho no começo, ele foi convidado por Deus a lembrar de todos os corações esquecidos, que ele era Deus e que ele se importava, né? E aí o menino levantou e falou assim: poxa, tia, essa é a história mais bonita que eu já ouvi na minha vida da Bíblia. Por que nunca ninguém me contou? Ainda bem que ele não esqueceu quem era o Deus. Às vezes eu esqueço e a minha mãe me lembra. Então aí essa hora eu falei, é isso. Saiu do meu coração e foi morar em outro coração, num coração diferente, né? Essa criança atrás ali trouxe a figura da mãe. Então o ensino bíblico ele é vivo por isso. As histórias precisam ser vivas. Elas precisam ser experienciadas, vividas, para ela poder fazer sentido, né? Então, nunca duvide de uma história quando ela tem o potencial de ser viva.